cada cenário do projeto, a gente pensou como cada planta poderia auxiliar no contexto do que a gente queria contar ali. Normalmente, a gente não se vê nas animações, então isso virou uma chavinha pra gente de pensar, a gente precisa fazer uma floresta que tenha uma especificação pro contexto que a gente tá no Brasil. O Sou Caipora, ele é um curta que se passa no interior de São Paulo. O interior de São Paulo normalmente tem bioma da Mata Atlântica. E a gente fez uma pesquisa densa para tentar entender quais eram as especificidades de plantas que cresciam nesse bioma. Buscando referências para a estilização do curta, a gente acabou encontrando o White Robert, que é um filme muito, muito lindo. Tem uma estilização gráfica que é muito interessante, muito parecido também com o que a gente já está desenvolvendo. Só que a gente não encontrou um lugar onde a gente conseguisse falar isso, eu sou caipora. A gente consome muita animação. Normalmente, a gente não se vê nas animações e acaba se colocando nesse lugar e achando que a gente tem os mesmos traços culturais e geográficos dessas animações. Em Eu Sou Caipora, por exemplo, tem o Quiquinho, que é um macaco prego. Não faria sentido a gente colocar um macaco prego num contexto, por exemplo, de um bioma de coníferas, que nem é, por exemplo, na América do Norte, ali nos Estados Unidos, onde você tem um monte de pinheiro. Então isso virou uma chavinha pra gente de pensar, a gente precisa fazer uma floresta que é densa e que tenha uma especificação pro contexto que a gente tá no Brasil. Sou a Mayara Mello e eu faço parte da equipe de arte de Eu Sou Caipora. Em cada cenário do projeto, a gente pensou como cada planta poderia auxiliar no contexto do que a gente queria contar ali. A gente tem um certo momento que a Luana, ela tá encarando como que é a mata e a gente tem um pouquinho mágico de como que ela encara a mata, assim. A gente também tem outros cenários que é o quarto da Luana e aí a gente tem a presença, por exemplo, da espada de São Jorge, que já significa um pouco de proteção. Tem a horta da Dona Marinette. É muito significativo ter uma horta para Marinette, já que a gente tá falando um pouquinho de agricultura familiar. E também tem alguns certos momentos que as cores das plantas também influenciam no contexto. Tem um dado momento do filme que a Luana, ela começa a ficar tensa com o que tá acontecendo e aí a gente tem a presença de muitas plantas vermelhas, que no caso a gente usou a coroa de Cristo, e ela é meio espinhenta, então ela já é uma planta assim que a gente não fica muito perto, a gente evita um pouco, e também ela tem vários pontos vermelhos, e o vermelho ele traz esse contraste assim, um pouco de que alguma coisa vai acontecer, e foi assim que a gente achou esse jeito das plantas auxiliarem a gente na história. Quiquinho! E Eu Sou Caipora, a gente acabou fazendo uma pesquisa um pouco mais direcionada para a gente conseguir trabalhar a questão da brasilidade não só no contexto cultural, mas também no contexto físico, no contexto da botânica do projeto, que é um ponto muito importante quando você fala sobre caipora, que a caipora está associada à questão de natureza, à questão de animais. Eu não sou de São Paulo, eu sou do interior de Minas, de uma cidade que é muito pequena. Eu sempre tive contato especificamente com a natureza, com a questão de causa, essa contação de história, e poder trabalhar com isso e poder dar vida a isso, um olhar coletivo, assim, ter uma construção coletiva com o projeto, é muito importante para mim, assim, enquanto tanto diretor de arte, enquanto pessoa que veio do interior, agora tá produzindo animação, mostra para mim que existe a possibilidade de a gente tanto desenvolver a animação quanto falar sobre a gente. Eu sou uma pessoa que gosto muito de plantas e eu acho que isso tem um pouco relação com a minha infância. Minha mãe, ela é mineira e a família dela também, e desde muito pequena eu sou muito acostumada a ter muitos vasos de plantas na minha casa. O meu pai também, ele é muito apaixonado por orquídeas e sempre foi uma coisa assim que teve muito presente na minha vida. Tem uma história também na minha família que vem de uma orquídea, que é a orquídea olho de boneca, e ela é uma orquídea muito importante para a família da minha mãe, porque ela é uma orquídea que a minha bisavó tinha e ela era uma flor que não tava dando nenhuma flor, assim, era só, ela não dava nenhum botão nem nada. E a minha bisa, ela vivia reclamando dessa planta, porque essa planta não dava flor, não sei o que, não sei o que. Quando eu tinha 5 anos de idade, a minha bisa, ela veio a falecer e eu e minha mãe, a gente foi pra Minas pra poder ir pro enterro e tal. E em dado momento, a gente foi na casa da minha bisa. E assim que a gente abriu a porta da cozinha dava pra porta dos fundos, que era um quintalzinho, assim, que realmente todo mundo da minha família sempre gostou muito de ter um quintal com plantas. E a única flor que estava brotada ali, que tinha desabrochado finalmente, era essa flor especificamente. Minha mãe trouxe essa flor para São Paulo, tanto ela quanto as minhas tias. E é uma flor que todo mês, minha bisavó faleceu, no mês de agosto, ela desabrocha, assim, ela sempre vem. E é uma planta muito importante para mim, eu acho que ela é um dos principais motivos de eu ter uma
uma paixão muito grande, assim. Quando eu fui chamada pra poder vir pintar as plantas de Caipora, por mais que era um número abundante de plantas pra poder fazer, eu me diverti muito no processo, porque é realmente uma coisa que eu gosto, assim. Boa parte da minha família cresceu na roça. Uma das minhas avós, ela cresceu num cafezal, então ela sempre contou causo pra mim. Eu sempre fico pensando que são histórias que eu ouvi que não vai estar num livro, que não vai estar num filme. Normalmente não estariam, mas eu acho que Eu Sou Caipora, a gente tem uma plataforma muito grande para conseguir imortalizar essas visões, porque elas não são valorizadas, elas estão no âmbito da oralidade, que é esquecido pela mídia, porque a gente consome conteúdo americanizado e acha que isso é parte da nossa cultura. E ter essa plataforma em Eu Sou Caipora pra gente poder imortalizar isso, demonstra a potencialidade que a gente tem na contação de causos, na contação de história, através da animação, do audiovisual, do cinema, da arte.